Glória a Deus. Eu confesso que eu vim também assim, o que tenho eu de bom para entregar? Mas quem é cristão sempre tem algo de bom, né? Porque a gente sempre tem o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Por nós mesmos. Então foi esse o meu consolo. Eu disse, Senhor, me diga o que eu posso compartilhar. E, bom, aí complementando, aqui eu já meio que me sinto em casa um pouco, né? Porque eu já conheço a Jaque, já conheço um pouco algumas carinhas aqui da, da intercessão e da melhor idade por causa da minha mãe, né? Que até eu vou começar dando um testemunho breve, que eu comecei a vir aqui na quinta-feira, justamente por causa da minha mãe Zeli, que ela estava aqui, né? Vocês viram, vocês sabem quem é. Ela era kardecista, né? E por conta da saúde física, morando em Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu não podia mais cuidar dela. E ela divorciada e eu filha única. Eu e meu marido oramos, tomamos essa decisão de trazê-la para cá, porque aí meu coração ficou mais tranquilo. Eu ficava aflita, né? No outro estado, Rio Grande do Sul, eu aqui no Rio de Janeiro, não é assim, ali vou pegar o carro e vou ali, né? Aconteceu alguma coisa. Não, estava muito longe. Então, eu trouxe para cá, e a melhor idade, eu acho que estava no começo, e aí eu pude ter um lugarzinho para minha mãe conhecer, se familiarizar. Lá em Pelotas, ela tinha os grupos dela, que ela fala de chá, era o chá, vai ter chá esse mês, aí se reuniam e tal. Então, aqui são pessoas da idade dela, mais ou menos, falam a mesma língua, né? A gente tem os nossos grupos de afinidade. E aí eu tomei algumas decisões também, que eu estava cheia de coisas ministeriais, e eu abri mão de algumas coisas para ficar com ela, cuidar dela, que o Senhor me deu essa direção, e foi através do Ministério da Melhor Idade que ela se batizou, ela conheceu Jesus, e, né, se converteu dos seus maus caminhos, como todos nós, né? Então, glória a Deus por esse ministério, fiquei muito feliz, agradeci a Jaque, falei, olha, louva a Deus que você disse sim ao chamado do Senhor. Então, quando Deus chama, a gente tem que dizer sim, muitas vidas vão ser abençoadas, por mais que a gente não veja, às vezes, nada na nossa frente. E aí, depois que... Gente, eu nem estou falando da pastora Jaqueline, né? Mas falando... Então, vou falar da pastora Jaqueline, né? É uma honra mesmo. E aí, quando ela falou comigo, me convidou, eu pedi ao Senhor, acho que como todo mundo que vem aqui, né? O que o Senhor quer falar? E eu tenho algo no meu coração, porque eu fiz um curso que é da Casa de Oração, que está lá há 23 anos, orando e adorando o Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cessar. Deus deu graça, né? Tem pessoas suficientes para isso, não para nunca, em nenhum momento. E, nesse curso, eu tive um estudo mais aprofundado da questão da igreja, como a identidade da igreja como noiva. Até eu falei que eu ia falar sobre a volta de Jesus, mas está interligado. E aí eu vou falar hoje sobre isso, nós sermos a noiva. Que a gente fala muito, né, que nós somos servos, principalmente na nossa igreja, né, que é uma igreja bem ativa, com muitos ministérios. A pessoa não fica parada, né? Se ela quiser ficar parada, eu acho que não consegue. A gente se envolve. E nós também sabemos de uma outra identidade que a gente tem como filho, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho de como servo. Mateus 20, 25 a 28. Eu nem vou pegar minha Bíblia, assim, muitos versículos, porque eu fiz vários... São vários versículos, senão eu vou ficar aqui o tempo inteiro, posso atrasar aqui a mensagem. Mateus 20, do versículo 25 a 28, fala: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Então, aqui a gente já tem uma identidade de servo e a gente vê o nosso mestre, o nosso Senhor, como servo. Ele nos dá esse exemplo, né, de nós sermos servos. Ele veio para servir. Então, o que será de nós, né, que o seguimos? E 1 Coríntios 6,20 também fala, ó, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, nós temos essa identidade, a gente carrega essa identidade de servo de Deus. A gente também vive aqui, sim, para servir o Senhor. E temos a identidade de filhos, reconciliados, adotados, amados, né? A gente sabe que nós vivíamos separados do Senhor, e Jesus veio para nos reconciliar com Deus, e, mediante o sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor, e isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, eu acho que foi até falado aqui antes, que o véu foi rasgado. Então, a gente pode aqui adorar livremente, a gente pode orar, a gente pode falar com o Pai em qualquer momento, a gente pode falar com Deus lavando a louça, limpando o chão, a gente pode falar com Deus a qualquer momento, quando a gente acorda, tomando café, o tempo todo. Isso é maravilhoso. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que não era bem assim, né? Tinha todo um ritual, não eram todos que entravam na presença do Todo-Poderoso. E com filhos nós ganhamos esse acesso. De 1 João 3,1 fala, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Efésios 1,5 também fala, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Romanos 8,17 também fala, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Também essa identidade é maravilhosa, né? Ser filho, poder chamar Deus de Pai, um Deus tão poderoso, tão longe e, ao mesmo tempo, tão perto. Né? É Pai da segurança. A gente, quando vê Deus como Pai, a gente se sente mais seguro, a gente se sente amado. E mais, a gente ainda recebe a promessa de co-herdeiro com Cristo, porque filho também é herdeiro. Então, a gente recebe tudo que Jesus Cristo recebeu do Pai, a gente recebe com Ele. Então, isso também é maravilhoso. Talvez até seja grande demais para a nossa mente entender, né, que nós somos co-herdeiros. E a identidade de noiva. Essa identidade, a gente não ouve falar muito, né? A gente sabe que realmente a igreja é a noiva de Cristo. Mas a gente não fala tanto sobre nós sermos noiva. Como eu falei, a gente fala mais em nós sermos servos. Mas a igreja também é noiva. João 3,29. O que tem a noiva é o noivo. Isso, palavras de João Batista. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então, João Batista traz isso no Novo Testamento, dizendo que o que tem a noiva é o noivo. E ele está chamando Jesus de noivo. E está chamando também ele mesmo de noiva. E ele fala que ele é o amigo do noivo. Apocalipse 19:7 fala, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Então, mais uma vez, Jesus sela com o livro do Apocalipse nós como noiva. E, bom, até já falei, né? Quem então disse que nós somos a noiva? Onde está isso na Bíblia? Falei alguns versículos, mas eu quero trazer aqui algumas palavras mostrando para vocês que a questão da noiva vem realmente lá do Antigo Testamento e termina com essa mensagem. Em Mateus 9,15, né, Jesus respondeu, que eu acho que foi no culto, porque eu estava no culto, às vezes eu penso que é uma coisa que eu falei aqui. O intervalo é tão pequeno do culto de oração e adoração para cá. Ó, Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles?
Por que ele está falando isso? Porque vieram os discípulos de João Batista, chegaram ali e perguntaram: os discípulos de João Batista jejuam, os teus discípulos não estão jejuando. Olha a resposta de Jesus: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Jesus está dizendo: eu sou o noivo. E depois: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Olha só uma chave do jejum: a busca da presença de Jesus. Ele está ligando, Jesus está ligando, conectando o jejum com a presença dele. Enquanto ele está ali com os discípulos, não tinha motivo para jejuar, mas ele sabia que ia chegar o tempo que ele ia retornar para o Pai. E aí nós precisaríamos jejuar. Mas o que eu quero dizer é que ele é o noivo. No princípio, lá no início da Bíblia, a gente já entendeu, vê muito em Apocalipse, fala da noiva, mas lá no princípio, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18 a 24. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Olha o contexto de casamento. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, lá em Gênesis, já estava se formando ali a humanidade com um casamento, com uma união. Será que isso aí já não era uma preparação, ou como falam, né, numa expressão em inglês, um glimpse do que havia de vir, do que Deus desejava para a humanidade? Ou até mesmo nos levando a um motivo de nós termos sido criados? Para que nós fomos criados? Será que a gente foi criado só para servir? Para fazer um monte de coisa na igreja? A gente foi criado para estar aqui na recepção, a gente foi criado para fazer o bazar, a gente foi criado para ministrar o louvor. Também, né? Que ministrar o louvor é adorar o Senhor também, mas a gente adora de outras maneiras. Mas será que a gente foi servir? Deus entregou seu único filho naquela cruz para isso? Será? Será que é isso? Ele olha para nós: nós vamos conseguir vários súditos. Agora eles vão me servir, porque eu estava com falta de gente aqui, precisava de mão de obra. Né? E Jeremias 2,2 também fala, né, no Antigo Testamento também. Não sei se eu pulei alguma coisa aqui antes dessa parte. Os apóstolos também já se viam assim. Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 11:12, tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha só, trazendo novamente essa realidade de Jesus como nosso esposo, o nosso amado. Em todo o Antigo Testamento, Deus também se apresenta, tá, como noivo. E a igreja como noiva. Olha, Jeremias 2:2. Vai e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Tem um versículo aqui também, em Jeremias 3, que até me chamou a atenção, que a gente lê a Bíblia, mas parece que às vezes vai lendo outros versículos, assim, eu já li isso. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Deus falando para o povo de Israel: eu sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade, e 2 de cada família, os levarei a Sião. Aí depois, no outro versículo, ele fala da questão dos pastores segundo o coração dele.
Mas essa é uma identidade que eu creio que nós precisamos resgatar na igreja. É uma identidade que nos leva a um convite para intimidade com Deus. A identidade de servo, se vocês pararem para pensar, não é que a gente tenha que tirar, não, porque nós somos servos, nós somos filhos, mas também nós somos noivo. Mas a identidade de servo não necessariamente nos leva a buscar mais da presença de Deus. Não necessariamente, não é que não faz. Mas a gente sabe, não sei vocês que já têm muito mais experiência do que eu na vida e no Evangelho, com certeza muitos aqui, sabem que tem pessoas que servem, fazem muito para Deus. Tudo que aqui na igreja a gente topa com a pessoa. A gente encontra ela, está servindo, mas às vezes ela não para falar com o seu Senhor, com o seu amado. Não tem tempo para estar com Jesus, mas tem tempo para ficar servindo, fazendo mil coisas. Quando, na verdade, Deus nos ama de uma maneira que Ele quer nos conhecer, Ele quer conversar, Ele quer nos ouvir, Ele quer também nos revelar coisas. Ele quer nos ensinar coisas. Hoje nós cantamos, né? Quero conhecer Jesus. Será que quando a gente canta, a gente realmente está no nosso coração que a gente quer conhecer mais Jesus? Será que quando eu canto, quero conhecer Jesus, de repente a minha mente já está dizendo assim, tu já conhece Jesus Cristo, nasceu, morreu o terceiro dia, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não, Jesus tem muito mais para conhecer. Aliás, nós temos a eternidade para estar com Ele. E Jesus nos convida a conhecer as profundezas do coração de Deus. Ele nos chama a um amor voluntário. Ele nos deu o livre-arbítrio. Tem um versículo que fala que toda língua vai confessar, né? Deixa eu ver se eu estou aqui. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai acontecer. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela vai se cumprir. Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Amém? Vocês creem? Vai chegar esse momento, vai chegar. Mas nem todos vão falar de coração. Eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque eles vão ter que se submeter. Jesus é que manda, Deus é que manda, vão ter que se submeter. Demônio, principado, potestade, todas as coisas. Porém, vai ter aqueles que escolheram amar a Deus. Porque não é só porque eles vão confessar que Jesus Cristo é Senhor que eles vão para o céu. Jesus não disse, vocês expulsaram meu nome, vocês fizeram um monte de coisa. Mas não os conheço. Não entra. Quem vai entrar lá com o Senhor, vai cear nas bodas do Cordeiro, é a igreja de Cristo. É aqueles que não só confessam, né, com a sua boca, creem no coração, mas têm um relacionamento. E Jesus nos chama para isso. Deus nos chama para esse relacionamento. E então é muito lindo que em Apocalipse 22, 17, até você que eu vou ler na Bíblia. Apocalipse é maravilhoso. A gente tem que pedir muito por espírito, né? Eu vou até pedir aqui agora, Senhor. Pai, eu te peço, enquanto nós aqui aprendemos juntos, Senhor, a Tua palavra, que nós temos uma identidade como noiva, que Jesus Cristo é o nosso noivo. Eu peço que o Senhor dê a mim, conceda a todos que estão aqui, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Iluminados os olhos do nosso coração, para que a gente possa entender, Senhor, qual é a vocação da nossa esperança, qual é a nossa identidade no Senhor como noiva. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Nós precisamos de revelação. Isso não é algo que a gente entende com a mente, a gente precisa entender com o Espírito. 22:17. O Espírito e a noiva dizem... Aliás, até quero ler uma que tem uma parte que diz antes aqui. Espera aí. Não está aqui. O Espírito e a noiva dizem, vem... tá. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, né? Vem aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso é maravilhoso, né? A gente pode receber de graça a água da vida. E a gente tem, glória a Deus mesmo. E às vezes a gente vai lendo isso aqui e já perde a revelação, perde a profundidade, perde a essência e parece algo... tá, eu recebo a água da vida. Jesus é a água da vida, tá bom. Não, então, assim, a gente tem que pedir mesmo a revelação profunda. Porque nada do que foi escrito é pouco importante. Tudo é muito importante que está na palavra de Deus. E o interessante é que... Isso aqui, imagina, Apocalipse 22, já é o final da história. Não diz assim, o Espírito e os filhos de Deus dizem, vem, né? Vem Jesus. Não diz o Espírito e os servos dizem, vem. Né? Dizem o Espírito, olha o que está escrito, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem Jesus. Esse é o contexto da vinda de Jesus. Uma igreja noiva, não é uma igreja serva, não é uma igreja filha. Nós estamos caminhando para um nível de intimidade maior, de relacionamento, de amar, de um amor que é lá da igreja primitiva, que eles eram capazes de morrer pelo amor que eles tinham por Deus. Eles tinham a vida deles como nada. Nada. E será que nós, a igreja brasileira, está assim? Será que nós estamos assim? Fica essa reflexão, né? É muito interessante, realmente, no final, Jesus apontar para a noiva. E ele, como eu falei, vai voltar nesse contexto. A gente, às vezes, está preocupado. Realmente, né, nós temos vários pontos para a gente ver como, quando Jesus voltar, como é que as coisas vão estar. Guerras, a gente sabe, nação contra nação. Tem alguns sinais que acompanham a chegada do nosso amado, né? Mas a verdade é que a gente não sabe a hora. Né? Não está escrito, está dizendo que nem ele falou, Jesus, nem eu sei, só o Pai que sabe. Esse tempo que ele virá. Mas ele fala que todo evangelho, né? O evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Sabemos que isso já está acontecendo, não precisa nem ser presencialmente, está chegando pela internet, está chegando pelo YouTube, está chegando de várias maneiras. Então, a gente tem que se preparar. E às vezes, a gente fica preocupado com isso, fica preocupado com as coisas que estão acontecendo, fica preocupado com fazer discípulos, e esse é um chamado de Jesus. Mas será que nós estamos nos preparando como noiva? O relacionamento de noiva e noivo é o relacionamento de maior intimidade que tem. Mais do que pai e filho. De marido e mulher. É um relacionamento de muita intimidade. E que ele abriu a porta para a gente entrar nesse relacionamento. O mesmo relacionamento que Deus tem com a Trindade, o relacionamento da Trindade. Deus, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm uma unidade perfeita. Eles não têm, um pensa uma coisa, outro pensa outra. Não, vamos fazer, não, mas eu acho que é amanhã, não, eu acho que é hoje. Não, eles têm o mesmo pensamento. E eles se amam, porque fala que Deus é amor. E esse mesmo amor está em nós. Foi derramado pelo Espírito Santo. Então, o que o Senhor chama hoje, nós, como igreja,
principalmente nesse contexto que estamos caminhando para a volta de Jesus. É uma igreja que se relaciona com Deus, que ama a Deus de maneira voluntária. Eu decido amar a Deus. Não sei se quem já ouviu falar que amor é uma decisão, né? A gente sempre, assim, eu que não era crente, me casei já cristã, mas eu aprendi, né, sobre o relacionamento cristão, como é que é marido e mulher, da perspectiva de Deus, né? E é totalmente diferente, né, do mundo. E é um relacionamento de intimidade. Isso é o que o Senhor deseja da sua igreja. Então, a gente tem que se preparar para essa vinda de Jesus nesse sentido de buscar a presença. Quanto tempo você tem orado? E será que as suas orações são mais pedido do que qualquer outra coisa? Volto a falar. Não é que Deus não queira que a gente peça. Pelo contrário, tem vários versículos na Bíblia para ele dizer, ele fica dizendo, vocês têm que pedir, você não pode desistir, tem que perseverar. Fala até uma parábola lá do juiz iníquo, né? Quem lembra da parábola do juiz iníquo? Aquela mulher, ela ficava lá, incomodando. Ele, que nem santo era, nem justo era, resolveu dar a causa para ela, porque não aguentava mais ouvir ela pedindo. E Jesus falou isso. Se Jesus falou, se eu estou lá com ele, eu penso, aí uma chave. Se ele está dizendo, é porque é a mesma coisa com ele. Aliás, ele está dizendo, se com um juiz iníquo essa mulher conseguiu de tanto insistir, que dirá vocês que são filhos, que dirá vocês que são co-herdeiros, que dirá vocês que são noiva. E quando a gente se vê como noiva, algumas dificuldades da vida passam a ter uma outra perspectiva. Quem não tem Jesus não encontra muito sentido para muita coisa que está passando. Uma morte inesperada, um luto, uma doença que não é curada, sonhos que não são realizados, algumas frustrações da vida que todo mundo passa. Eles não têm resposta. Eles não sabem. Inclusive, tem gente, infelizmente, indo para depressão e suicídio. Mas quem tem Jesus sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que Deus nos ama. E se as dificuldades acontecem, está tudo corroborando e tudo produzindo em nós mais amor. Está produzindo em nós mais intimidade, mais busca, porque todo o tempo Deus, Ele deseja a gente, Ele deseja nós estarmos perto. Ele quer conversar, Deus quer conversar conosco. Ele não é um Senhor que está muito ocupado para nos ouvir. Ele deu o seu único filho para nós. E para se relacionar. Para entrar na intimidade. A perspectiva muda totalmente quando a gente se vê como noivo. Quando a gente busca Jesus, a gente também muda a nossa perspectiva se a gente olha para Jesus como noivo. A gente quer ouvir a voz, a gente quer sentir a presença, a gente quer um abraço. A gente, logo que acorda, já quer ver. A gente vai para a Bíblia pensando, o que será que o Senhor vai falar agora? Ai, Senhor, me revela mais. Ai, eu não estou entendendo isso aqui. Me ajuda, eu quero entender. Espírito Santo, me ajuda. Então, essa perspectiva que a gente tem que pedir ao Senhor para nós termos de intimidade, de buscar mesmo o Senhor, em conhecer Jesus. Conhecer as suas emoções, conhecer as suas afeições. Os evangelhos estão cheios de situações que nos mostram como o nosso amado pensa, como o nosso amado sente, o que ele faria em determinadas situações. E ele vai falando com a gente. Então, assim, esse é um ponto que eu gostaria de trazer, né, para vocês, que tenho sentido muita falta disso na igreja.
A gente usa muito, fala, né, na intercessão, orações apostólicas, são as orações dos apóstolos. Muitas orações, até a gente às vezes costuma orar pelos perdidos, e nós temos que orar realmente. Mas se a gente orar pela igreja, automaticamente o evangelismo vai aumentar. Se o amor da igreja aumentar, vai aumentar o desejo por Deus. Aumentando o desejo por Deus, nós vamos aumentar a nossa busca por conhecê-lo. E nós, aumentando o nosso conhecimento dele, espiritual, não pela mente apenas, vai nos fazer pensar do jeito que ele pensa. Vai nos fazer amar do jeito que ele ama. Vai nos fazer odiar o que ele odeia. E certas conversas não vão nos agradar mais. Coisas que o Senhor não gosta e detesta, nós vamos detestar também. E o avivamento vai vir. Nós vamos nos arrepender, porque o pecado não vai nos fazer bem de jeito nenhum. Nós vamos nos arrepender, vai sair a nossa paz, enfim. O restante vai acontecer. A chave de tudo da igreja está em algo que Jesus falou, que perguntaram para ele, né, qual era o primeiro e o maior mandamento. Aí Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E aí o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Isso é uma pergunta que nos vem como noiva, né? Porque noiva e noivo têm um amor muito grande um pelo outro. A gente quer estar grudado o tempo todo, né? Depois que casa, é um pouquinho... Mas o noivo aqui também é um contexto de casamento, né? Mas aí vem as lutas, nem tudo são flores, mas a gente gosta de estar junto um do outro. Se é um casamento saudável, a gente gosta de estar junto. E essa analogia que Jesus fez não foi por acaso. E aí nos leva à pergunta, realmente, estamos amando o Senhor como Ele mandou? Às vezes a gente se preocupa em não mentir, não falar palavrão. A gente se preocupa em chegar no horário no culto. A gente se preocupa, vamos seguir a visão da igreja. Vamos estar em célula. E glória a Deus. Vamos multiplicar. Não, eu tenho que multiplicar. Mas, será que eu estou cumprindo o primeiro e o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas? De todo o meu coração, de toda a minha alma e com todo o meu entendimento? Será que eu estou amando Deus dessa maneira? Ou acontece algo de ruim e eu me questiono se Deus realmente é bom? Se Deus realmente faz? E é o primeiro e o grande mandamento. A gente, quando ama, Jesus faz essa conexão de amá-lo com a obediência. Quando a gente fala que ama Jesus, a pergunta tem que ser: eu estou obedecendo? Porque é assim que a gente demonstra o nosso amor por Ele, com obediência. E a gente se preocupa com outros mandamentos, mas o principal, que é amar a Deus, a gente tem que se perguntar se nós estamos cumprindo esse maior mandamento. Se a gente para tudo para estar na presença dEle. Se a gente está lavando... Eu estou no negócio da louça. Estou lavando. Deus fala muito comigo quando eu estou lavando louça. Meu Deus. Aí a gente pensa que Deus só vai falar quando eu fechar a porta, tiver um louvor, tudo parado, ninguém mais falando, ali Deus vai falar. Não, às vezes é no dia a dia. Eu já tive, eu vou contar um testemunho. Às vezes eu estava lavando a louça, já teve várias coisas assim, mas eu vou contar essa. Que aí tem uma bancadinha atrás de mim, assim, meu celular estava aqui, e eu lavando louça. Aí me veio o pensamento assim: eu tinha célula na minha casa, hoje a célula é em outra casa.
Aí eu falei, eu pensei, né? Assim, e se Deus mandar uma criança para a célula? Aí eu pensei assim, não, Deus não vai mandar, não tem lugar aqui no meu apartamento, não tem lugar para botar a criança, não tem ninguém, não, Deus não vai mandar. E segui lavando a minha louça. Daqui a pouco chegou um barulho da mensagem, aí eu fui ver, e era uma irmã dizendo assim, tudo bem, eu vi a sua célula no Ato 6, lá da igreja, e eu gostaria de visitar, mas eu primeiro precisava saber se tem uma célula Kids, se vocês têm célula Kids. Aí, bom, como filha de Deus, o que eu pensei? O pensamento não era meu, era do Espírito Santo. Aí eu falei, bom, então tá aí, né? Então o pensamento não era meu, era do Senhor. Aí eu respondi para ela. Eu disse, olha, a gente não tem criança na nossa célula, mas se você trouxer a sua filha, podemos, a partir dela, começar uma célula Kids. E ela topou o desafio, e eu topei também. Aí eu não me lembro se na época tinha conferência, eu sei, gente, que eu já era líder de célula há algum tempo, então eu peguei a experiência da liderança, fui atrás de apostila, perguntei para a pastora Aline, para a pastora Wilze, elas eram mais acessíveis ainda, né? Já são, mas ainda são, mas antes era mais ainda, que não tinha crescido tanto ainda, como está agora o Ministério Infantil. Então, eu colei nelas, perguntei tudo, e com a apostila, botei em cima da cama e mandei a foto. Eu disse, olha, hoje vai ter célula Kids. E ela, uma criança. E eu apavorada, porque eu não sabia lidar com criança. Aquela frase, né? Não tem jeito com crianças. E eu realmente não tinha. Aí eu falei para minhas duas irmãs da célula, vocês vêm comigo, porque eu não sei o que fazer. Aí a gente foi para o quarto, ficamos lá 3 tias e uma criança. Tinha mais tia do que criança. E foi bênção, e aí depois Deus foi mandando outras crianças. Eu profetizei sobre a vida dela, né, o nome dela é Isabela, e aí eu profetizei, olha, Isabela, vai ser a precursora de um avivamento de células nesse condomínio, em nome de Jesus. E hoje a célula está enorme, já multiplicou. Tem a célula Kids, nós temos... nós, na verdade, o Senhor tem, né? Porque eu já estou até em outra rede. O reino, né, gente? O reino é maior. Não, nada de divisão. Vamos passeando pela rede. Se Deus mandar, estou indo. Porque eu não vejo muito esse negócio de rede. E aí tem célula até online. Do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, são 2 células Kids online, alcançando crianças lá do Rio Grande do Sul. Por um momento que eu ouvi a voz de Deus, né? Isso eu acho muito lindo, gente. Quero encorajar vocês a não terem dúvida. Quem já tem Jesus no seu coração, Jesus como seu Salvador, já recebeu o Espírito Santo da verdade, que é o Espírito de Deus. Muitos pensamentos de vocês, que vocês julgam serem seus, são os pensamentos de Deus, que Ele já colocou na sua mente. Está escrito que nós temos a mente de Cristo. Então, se não tem confronto com a Bíblia, por que não ser de Deus? Então, a gente tem que estar sensível a isso. E essa sensibilidade vem no relacionamento, na intimidade. Nesse nível de intimidade que você pode falar com Deus a qualquer momento, qualquer lugar, e vai reconhecer a voz do noivo. Jesus também faz uma analogia de ovelha, né? Que nós somos ovelhas de Cristo. Eu profetizo sobre a minha filha. João 10, 27. Né? Que nós somos ovelha de Jesus. Nós ouvimos, ele fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele as conhece e as suas ovelhas o seguem. Que nós sejamos assim também, né? Ouvindo a voz de Deus. Que a gente ouve a voz de Jesus. A gente reconhece a voz de Jesus. E o que eu estava falando era a questão do amar. Né? Tem uma canção da Ana Paula Valadão, que eu não tenho a voz da Rose. É parecida. Aí, aliás, Rose, aqui assim, ó, ao vivo, todo mundo me vendo, está convidada para estar adorando o Senhor lá no Ministério de Intercessão. Vamos adorar o Senhor lá, maravilhoso.
Aí tem uma música que... Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. Eu não quero estar aqui... Eu vou cortar umas partes. Por religião, eu só quero estar aqui, porque te amo. Assim, e ela até fala, porque te amo, escolho a boa parte, que é te adorar, Senhor, que é te ouvir, que é te sentir, ela fala. Então, será que temos escolhido a boa parte? Olha, eu sei que assim a gente pensa assim, pô, idoso é aposentado, está com tempo sobrando. Eu sei que nem sempre é assim, né? Mas aproveitem a fase de vida de vocês, de quem está com um tempo mais sobrando. Aproveita. Cada fase da vida a gente tem que aproveitar. Eu, quando era solteira, eu me enfiava no meu quarto, ficava lá horas. Se eu não quisesse, eu não almoçava. Eu quero ficar aqui com Deus, eu não largo dele, eu quero ouvir, eu quero seguir aqui, eu quero chorar, eu quero me derramar. Hoje, não. Hoje, eu não posso fazer isso, ficar lá horas. Eu tenho um marido, tenho um filho, a vida segue. E Deus, that's okay. Deus ama. Deus quer que eu cuide do meu marido, da minha filha. Deus quer que eu cuide da minha casa. Então, cada fase, a gente tem que aproveitar. Então, aproveitem a fase de vocês, que, de repente, os netos só aparecem de vez em quando. Não é domingo a domingo, com o filho dentro de casa, né? Alguns maridos já se foram. Aproveita esse momento. Aproveita, mergulha na palavra. Aproveita para se derramar aos pés do Senhor. Só para ouvir, só para contemplar, só para ver Ele, só para dizer, eu quero saber mais. Os dias se aproximam que eu vou poder me abraçar no Senhor, que eu vou abraçar o Senhor. Aproveitem esse tempo, aproveitem, porque é a melhor coisa que existe. Tem outra canção que eu também lembrei. Como é que é? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. É ali... Não, como é que é? Como é que é? É aos pés do Salvador. É ali, gente. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Não deixem nada nesse mundo fazer vocês perderem a nossa essência. A nossa essência é filho de Deus, é servo, mas é noiva. Nós somos noiva desejada. Não só desejamos o noivo, mas nós somos noiva desejada pelo noivo. Jesus nos deseja. Nós somos a herança dele. Ele nos comprou, está lá em Apocalipse. Ele comprou para Deus todo que procede de todo povo, tribo, língua e nação. Ele comprou. Comprou para quê? Comprou para quê? Deus precisava de nós? Jesus precisa de nós? O que nós temos para oferecer para o Senhor que não venha dele? Nada. Nada de bom. Mas é porque Ele nos ama, porque essa é a essência dele. Deus é amor. Então, hoje, eu nem sei quando o meu tempo está, mas eu sei que eu nem vou falar muito. Mas o que eu creio que Deus quer trazer hoje para nós é isso. Ele está dizendo para nós, todos aqui, para mim também. Ele quer relacionamento. Ele está dizendo assim, para um pouquinho. Ou então, até não estou tomando nenhuma água, né? Para um pouquinho. Às vezes, na idade mais avançada, a gente nem faz muita coisa mesmo. Mas, eu digo por condicionamento físico, né? Por isso que eu mesmo já me considero meio tarde sendo mãe, né? Porque a minha disposição já não é a mesma dos 20 e pouquinhos. E eu oro para que a minha filha
case cedo, tenha filho cedo, que ela vai ter mais disposição. Isso se Jesus não voltar antes, né? Mas é o que eu estava falando. Então é isso, que Deus chama para uma intimidade, para um relacionamento. E às vezes a gente está realmente investindo o nosso tempo em outras coisas que não são tempo com Deus. Tá? Eu peço que realmente vocês, essa mensagem possa trazer, né, da partir do Espírito Santo, uma reflexão de para onde os nossos dias estão indo, o que nós temos feito com os nossos dias. Na nossa igreja, deve ter em outras também, infelizmente, nós temos muitos líderes que estão em tantas coisas e daqui a pouco não estão em nada. O que será que aconteceu na caminhada? O que fez eles pararem? Será que não foi a falta do noivo? Será que nosso desânimo e tristeza, às vezes, não é a falta do noivo? Não é a falta do tempo com ele? Será que a gente dá meia horinha para o Senhor quando a gente poderia dar 1, 2? Do nosso jeito. Nosso jeito. Ah, não posso ficar de joelho. Não fique, senta. Ele nos convida a sentar à mesa. Eu lá em São Paulo, fiquei 7 meses lá, trabalhando, uma época. Meu marido é que sabe as datas, não sei nada. Sei lá, foi 2015 ou 2016. Eu nem queria ir para lá, eu fui trabalhar. Fiquei 7 meses lá. E fiquei muito triste com Deus, na época. Falei, não, Deus, eu já saí do Rio Grande do Sul, saí da minha terra. O Senhor já me trouxe para o Rio de Janeiro, terra estrangeira. Não é a terra dos meus pais. Não é a minha cultura. Mas, e o povo gaúcho é bem tradicional. O Senhor me trouxe para cá. Agora eu tenho célula, eu tenho amigos, eu tenho igreja. E o Senhor me manda para São Paulo, não conheço ninguém. Tudo é estaca zero. Tudo de novo, e ainda por cima numa profissão que eu não queria mais. Então, assim, para mim foi tudo de ruim. Eu pensei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Aí eu falei uma coisa para ele. Falei, Pai, uma coisa vai valer a pena. Que já estou sentindo que o Senhor quer que eu vá mesmo. Tipo Jesus no... se puder, afasta de mim esse cálice, mas eu sei que é isso que o Senhor quer. E Ele cumpriu, né? E então eu resolvi obedecer. E fui eu para São Paulo e eu pedi assim, Senhor, uma coisa eu quero. Uma vida salva. Vai fazer tudo valer a pena. Uma vida que conheça o Senhor, porque eu saí do Rio de Janeiro para lá. E Deus não só me deu uma vida, como me deu meu marido. Glória a Deus, né? Eu evangelizei meu marido, vê se pode. Não, mas assim, eu dou os testemunhos para os jovens, porque os jovens que já estão querendo uma menina que não é cristã, um menino que não é cristão, já fica assim, ó. Não. Eu só comecei a namorar meu marido depois que ele já estava convertido, apaixonado por Jesus, que era isso que eu queria. E é isso que nós devemos querer, né? Porque as trevas e a luz não andam em comunhão. Então, foi uma obediência ali. E aí o que eu estava falando é porque lá eu tive um pouco de intimidade. Na dor, eu aproveitei o tempo que eu tinha lá e eu chegava do trabalho e assim, todo mundo não crente. Não tinha ninguém para conversar sobre Jesus, sobre as maravilhas de Deus. Alguém que me compreendesse, alguém que entendesse do que eu estava falando, que para o mundo o evangelho é loucura. Então eu não tinha ninguém. Olha que legal, né? Não tinha ninguém. Tinha Jesus. Aí eu chegava lá no hotel, no quarto do hotel, fazia um chimarrão e sentava à mesa e ficava eu e o Espírito Santo conversando. Aproveite cada momento que o Senhor dá para aproveitar, para experimentar a presença dEle, para ouvir, para deixar tudo lá fora e estar ali, ó, conectado, ouvindo, pegando a palavra e pedindo por revelação.
pedindo que o Senhor fale. É tão bom quando a gente ouve a voz de Deus, não é? Quem é que gosta de ouvir a voz de Deus? A gente sabe que Ele fala com a gente, mas quando Ele fala de fato, a gente fica assim, ai, Deus falou, Deus falou. É maravilhoso. É maravilhoso ver uma oração atendida. É maravilhoso quando a gente pega um versículo e diz, meu Deus, olha aqui. O Senhor revelou isso, nunca tinha pensado. É maravilhoso. E Deus nos chama para um relacionamento muito maior. Tá bom? Então era essa a minha mensagem, a mensagem de Deus para a sua igreja. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Então a história da redenção começou com uma noiva e termina com a noiva e o noivo. Que a gente não esqueça dessa nossa identidade tão, tão valiosa. Jesus sela a mensagem do seu retorno, nos chamando de noiva. Então é esse nível de relacionamento que o Senhor quer de nós. E transcende nossa mente, né? Pensar que Deus nos deseja, mas Deus nos deseja e nos perdoa.